Amigos nonos anos, tudo bem? Mais uma videoaula aqui. Agora, um outro assunto: agrupamento de países, que envolve a economia mundial aí. Então, na década de 90, nós tivemos um agrupamento de países muito badalado, muito falado naquele período, que foi o chamado G7. Quem formava o G7? O G7 era formado por Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália e o Japão. Então, nós temos uma forma de guardar isso muito fácil. São 2 países na América, 4 países na Europa e 1 país na Ásia. Então, na sequência correta de poderio econômico, né, de grande industrialização, nós temos os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália, né, e por último o Canadá. Então são 2 países na América, 4 na Europa e 1 na Ásia, que é o Japão. Certo? Então esse foi o G7. O G7 na época, né, ele influenciava bastante os organismos internacionais, né, sobre a economia mundial. Assuntos financeiros, assuntos envolvendo blocos econômicos, né, assuntos envolvendo, né, FMI, assuntos envolvendo a dinâmica econômica comercial, né, do planeta, certo? Né? Falar do G7 dá margem para a gente voltar um pouquinho lá atrás, lá no finalzinho da Segunda Grande Guerra, 1944, né, onde nos Estados Unidos teve uma conferência, né, importantíssima. Os Estados Unidos naquele momento, ali em 44, no final da Segunda Grande Guerra, já despontava, né, como a principal potência econômica mundial. Já estava dando as cartas. E aí, nos Estados Unidos, nós tivemos a conferência de Bretton Woods. Vou falar de novo. Vai vir para vocês em texto por aí, alguma questão. Conferência de Bretton Woods. Nessa conferência de Bretton Woods, sob a influência dos Estados Unidos, né, se criou 2 organismos financeiros internacionais de investimentos, né? FMI e Banco Mundial, BIRD. Olha só. Tudo bem, meus amigos? O que vai acontecer, né? Aí, na década de 90 mesmo, no final dela, início da década de 2000, nós temos também, né, a inserção de um outro país. Aí não vai chamar mais G7, vai chamar G8. Esse outro país que vai entrar é a Rússia. Olha só, a Rússia, que tinha passado por uma grave crise na década de 90, né, ela vai formar o chamado G8. Mas como? Se a Rússia não tinha um desenvolvimento econômico tão grande assim? Eu explico. A Rússia foi convidada a integrar o G8, a formar o G8, pela sua influência geopolítica, né? Por ser uma potência energética, por ser uma potência bélica. Quantos assuntos ficavam mais afunilados para as partes financeiras, né, da economia mundial, investimentos, financiamentos, empréstimos, a Rússia já não dava tanto palpite. Olha só. Então, G7, G8. G8 com a entrada da Rússia. Certo? Beleza. Aí na próxima década, a década de 2000, nós temos o quê? Um novo agrupamento de países. Importante agora. Esse novo agrupamento de países é o BRICS. Por que BRICS? Brasil, olha só, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países emergentes, eles vão o quê? Vão passar a ter uma importância grande pelo seguinte fato: os países desenvolvidos, o G7, os países do norte, eles estão nessa última década precisando muito o quê? De matéria-prima, de energia, né, de commodities. Olha só. E aí nós temos a crise econômica nos Estados Unidos, né, que vai afetar o continente europeu de forma assim bastante forte, né, aquela crise subprimes nos Estados Unidos, né, das hipotecas lá em 2006, 2007, que vai afetar diretamente a economia europeia, né? Vai transformar a zona do euro, né, numa grande bagunça, vai desestruturar toda a economia da União Europeia, né? Dá muita margem isso aqui. Então,
todo esse cenário de crise econômica nos países do norte, Europa e Estados Unidos, fez com que as economias emergentes fossem alvos de investimentos de grandes empresas. E aí, a economia dos emergentes deu um salto muito grande. O Brasil chegou a crescer 7% ali em 2008. Olha só. Né? A Rússia chegou a crescer em torno de 7, 8% também. A China em 4, 5 décadas, o crescimento é constante. A China tem luz própria. Né? A China tem luz própria. Mercado consumidor, plataforma de exportação. Tudo bem? Então os emergentes na última década, os BRICS, cresceram muito. A África do Sul também. A Índia, setor tecnológico, também teve um salto muito grande. Certo? Agora, o que vai ser o forte dos emergentes na última década são as commodities. Não que eles não exportassem produtos industrializados. Sim, mas o forte está na exportação de commodities. O que eu chamo de commodities? Exportação de minérios, agronegócio, energia, entre outros. Tudo bem? Grande abraço aí.